Olá, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Nusa na Alemanha. E a nossa reflexão hoje, ela está no livro de 2 Crônicas 20. É um capítulo todo, mas assim, eu vou tirar só aqui uma parte dessa história, né? Essa história do rei Josafá, né? E depois a gente vai espanar um pouco aqui o que a gente aprendeu, não é verdade? Então, diz assim, 2 Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Olha só, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E aí eu vou dar uma paradinha aqui nessa parte, para a gente refletir um pouquinho aqui do versículo 1 até o 4, né? Aqui ele foi avisado, né, que ele estava, o reino, né, estava cercado e vinha gente para pelejar contra ele, para matá-lo. A gente sabe que naquela época, nesses séculos passados, o intuito quando eles iam pelejar contra um reinado, a primeira coisa eles queriam matar o rei, né, e os seus súditos. Então, aqui vem contando que Josafá, ele teve medo, né? Ele teve medo. E aí ele correu para onde? Ele foi buscar ao Senhor, né? Porque ele teve medo. E aí ele pediu para toda Judá, todos eles entrar em jejum, fazer um jejum, né? E orar ao Senhor para combater essa peleja. E aí quando eu estava lendo essa história, eu lembro, eu faço uma comparação com a nossa vida hoje, né? Às vezes vem problemas que a gente nem espera, né? Acontecem problemas, coisas graves na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. A gente tem medo, né? A gente acha que não vai conseguir. Só que tem um detalhe, a nossa força vem do Senhor. Foi isso que Josafá, né, pensou. Eu não posso, eu tô com medo, mas eu sirvo um Deus, que Ele tudo pode, né? Que nunca perdeu uma batalha, não é verdade? Então, Josafá decretou a todo o povo fazer jejum e oração. E mais adiante, e aí Josafá, no versículo 5, Josafá, ele pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha que lindo, né? Ele falando com Deus. E mais adiante, diz assim, ele continua falando com Deus, né, Josafá? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles?
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que lindo, né? Ele falando com Deus, né? Que aos olhos dele ali naquele momento não tinha como eles resistirem, porque a multidão era muito grande, muito maior do que eles, né? Então ele pediu socorro de Deus, né? O que a gente precisa hoje, em todos os nossos dias, enquanto a gente tiver vida. Nós próprios não podemos pelejar com as coisas ruins que acontecem nesse mundo. A gente não tem força para isso, né? Somos como palha, somos pó. Qualquer coisa a gente pode ir embora, né? Mas a gente crê num Deus todo-poderoso que luta por nós. E assim a gente tem que correr para os pés de Cristo nos momentos de aflição. Quando a guerra vem contra nós, quando os problemas vêm, né? Quando as doenças vêm, a gente só tem que pedir a Deus para Ele lutar por nós. Então, continuando aqui, no versículo 14, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, olha que lindo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ó, que glória, né? Olha o que Deus falou para Josafá. Ele fala hoje para ti e para mim. Não temais contra essa multidão, ou seja, contra esse grande problema que tu está enfrentando agora, né? Porque eu lutarei, olha que lindo, eu ajudarei, eu vou estar na frente dessa batalha. Eu não sei o que você está enfrentando, mas saiba, se você pedir ajuda de Deus, aqui Ele diz, não temais, eu lutarei por ti, né? Que linda promessa. E vamos prosseguir aqui, que diz assim: Amanhã descereis contra eles, Deus falando. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não terei de pelejar. Olha, nesse encontro de batalha, Deus está dizendo, não é preciso você lutar, né? Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Olha, ficais parado. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Olha que lindo. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor, meu irmão, minha irmã, é contigo. Eu não sei qual é a tua batalha, eu não conheço. Mas Deus está dizendo aqui, não temais, eu estou contigo, eu luto por ti. Prosseguindo, no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor,
Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. O que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor, eles adoraram ao Senhor. Né? E no versículo 20, que é muito linda essa parte, que diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Porque nessa época aqui, Deus falava através dos profetas de Deus. E quando Deus falou através do profeta que deu esse recado para Josafá, foi através dos profetas. E aqui Josafá está dizendo: creia nos profetas e prosperarei. Olha aí. Porque muitas vezes, quando a gente escuta uma pregação vinda do Senhor através de uma pessoa simples, humildes, muitos de nós não acreditamos, né? Mas aqui é um exemplo para nós, os profetas, os verdadeiros profetas, né? Então, no versículo 21 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Olha só. Que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui Josafá, ele escolheu os cantores, né, que iam na frente do exército, como Deus pediu. Deus, ele falou assim: só louve, né, só me adore, deixa que eu luto. Faça a sua parte, Josafá. Né? Como Deus pode dizer hoje para você. Faça a sua parte, João, Maria. Né? Faça a sua parte. Me louve, me adore e deixa que eu luto. E aí Josafá, ele escolheu um grupo para louvar, para ir na frente do exército de Josafá. E aí eles escolheram as melhores vestes para adorar o Senhor. Então, às vezes, a gente tem que, no meio da tribulação, no meio da guerra que a gente está, a gente tem que escolher a nossa melhor vestiduras para louvar ao Senhor. Né? Por exemplo, a vestidura tem um significado, né, o melhor para Cristo. A gente tem que dar o nosso melhor para o Senhor. E aqui Josafá, ele pede aquele grupo que vista o melhor. Ele deu a melhores roupas para aquele grupo adorar o Senhor. E esse grupo, eles não saíram para lutar. Enquanto Deus pelejava, eles estavam louvando. Que lindo, que testemunho para nós. Às vezes a gente se desespera com tão pouco, né? E aí eu fico pensando assim, por que isso se temos um Deus que nunca perdeu uma batalha? Por que a gente não corre para Ele como Josafá que fez? Josafá viu que se dependesse deles ali, eles morreriam. Porque o grupo de Josafá era pequeno diante da multidão que vinha contra eles. Às vezes a gente tem problemas que a gente diz assim, pronto, acabou. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições para isso, eu não posso. A gente esquece que temos um Deus que servimos, que é dono da prata e do ouro, que é dono do mundo inteiro. Tudo aqui foi feito pelas mãos do Criador. Um Deus poderoso, um Deus que Ele só quer que a gente corra para Ele, que tenha fé nele, que Ele lutará por nós nessa guerra.
Não importa a guerra que você está passando hoje. Não importa as coisas que você está passando. Mas confie em Deus, que Deus ele diz assim, não tem mais. Eu lutarei por ti. Apenas me louve, me adore. Né? E vamos prosseguir até... Então, Josafá aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar, olha só, irmão, essa parte. Tendo eles começado a cantar louvores, pois o Senhor... Peraí, só um pouquinho que eu me perdi. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor, emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, o foram desbaratados. Enquanto eles estavam louvando, eles não lutaram. O exército de Josafá não lutou. Foi Deus que fez tudo. Olha só. Então, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se, eles próprios, irmãos. Eles próprios lutaram um contra o outro. Eles próprios se destruíram. Olha só. Eu vou ler mais um pouquinho para você memorizar. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles próprios se destruíram. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha só, o exército que vinha contra Josafá, não sobrou nenhum sequer. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar em 3 dias, saquearam os despojos porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênçãos, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênçãos, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Olha que lindo. Olha só como Deus ele é maravilhoso. O exército, aquela multidão tão grande, numerosas, eles estavam decididos que iam exterminar, né? O povo ali de Jerusalém, o povo de Deus, né? E Deus fez com que eles próprios se destruíssem. Um matou o outro. É incrível. Não foi preciso o exército de Josafá lutar, apenas louvar, apenas entregar vida ao Senhor Jesus, apenas se consagrar, como Josafá pediu para todo Jerusalém, para todo o povo se consagrar, né? E é isso que Deus pede para nós hoje, que nós nos consagremos todos os dias ao Senhor. Por mais que a batalha seja difícil, que você olha assim e diz assim, eu não vou conseguir. Como que eu irei contra essa batalha, que eu não tenho condições para isso? Mas Deus diz, não tem mais.
Eu lutarei por ti. Apenas me louve, me dê o melhor, né? Como ali Josafá, ele escolheu o grupo que ia louvar ao Senhor. E desse grupo, cada um vestiu o melhor para o Senhor. E eu fico pensando, a gente tem que dar o nosso melhor para o Senhor. O nosso melhor. Se você for adorar o Senhor, vista a sua melhor roupa. Se consagra ao Senhor. O Senhor, Ele quer um coração honesto, um coração puro diante dEle. Claro que a gente é pecador, todos os dias a gente peca. Mas é isso que Deus quer, que a gente se consagre, que a gente vá à presença dEle todos os dias, nos consagrar, pedir perdão, para que Deus limpe o nosso coração do mal, né, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E a nossa reflexão dessa semana é esta, que não temais. Deus diz para não temais, porque Ele sempre vai estar conosco nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos nossos problemas. Seja qual for, saúde, desemprego, separação, não importa a sua luta que você está passando. Deus está dizendo, não temais, eu lutarei por ti. Apenas se consagre a mim, apenas me dê o seu melhor e me adore, né? Como ele pediu para Josafá, se consagrar e louvar. E no meio daquela batalha, daquela guerra, daquela mortandade que estava tendo, o povo somente louvava e adorava, se prostravam, se humilhavam diante do Senhor. E ali eles conseguiram, através do Senhor, vencer. Ainda levou as riquezas do outro povo, porque naquela época, quando eles destruíam um reino, Deus dava ordem para eles levarem o que era de valor, né? Quando Deus dizia para levar, era para levar. Quando Deus dizia para não tocar, não era para tocar. E ali eles levaram coisas que foram coisas de que eles passaram 3 dias para levar coisas de valores muito altos para o reinado, para o rei, né? Para o povo de Deus. Então Deus, quando Ele dá uma bênção, ele com essa bênção vem várias bênçãos também, né? Deus destruiu o inimigo deles. O povo se consagrou mais ao Senhor. E no final, Deus ainda deu riquezas, mais riquezas para o povo, né? Que aqui na Bíblia fala despojos, né? Que significa as joias, as coisas de valores daquela época. E Deus deu a ordem para eles levarem tudo aquilo, né? E que lindo que Deus, ele quando Ele abre, eu digo assim, quando Ele abre uma porta, você encontra várias bênçãos ali junto, né? Em cada porta vem muitas bênçãos, não só uma bênção, mas várias, Ele vai te dando. Apenas a gente tem que colocar o nosso coração diante do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, né? Colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, né? Dar o nosso melhor. O louvor é muito especial para Cristo. Deus, Ele ama muito quando a gente louva a sós, quando a gente lê Sua palavra, quando a gente medita, quando a gente ora de todo o nosso coração. Seja a gente está na aflição, seja a gente está alegre, a gente tem que louvar ao Senhor. Aqui o povo estava aflito e Deus pediu para louvá-lo. Assim nós também. Quando a gente estiver nos piores momentos da nossa vida, a gente tem que louvar ao nosso Deus. Por mais que a gente não tenha força, por mais que a gente não queira, mas Deus está dizendo, louva-me, adora-me. Porque eu batalhei por você, eu vou batalhar por você.
E foi aqui na história de Josafá que Deus mostra esse exemplo para nós. Que possamos meditar nessa reflexão. A gente não sabe o que vai acontecer durante a semana. Às vezes a gente pode receber uma notícia tão ruim, tão mal, tão desesperadora, e a gente não vai saber o que fazer. Mas é que Deus diz, não tem mais. Apenas me adore, me louve, e eu farei o resto. Que promessa linda. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe e te guarde. E vamos meditar muito nessa história aqui do rei Josafá, que também é a nossa história hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor Deus, pela esperança que nos dás quando a gente abrimos a tua palavra, Senhor. É cheia de esperança para nós, Pai. Obrigado porque tu usou teus profetas, meu Deus, só apenas para escrever a tua palavra, mas veio tudo de ti, Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a vencer as nossas batalhas durante o dia, confiando, Senhor Deus, em ti, que tu, Senhor Deus, lutará por nós. Cuida de nós, Pai, cuida de cada um aqui que está ouvindo esse vídeo, Senhor, que está acompanhando essa história linda, Senhor Deus, que tu venha também fazer proezas na vida de cada um deles, na nossa vida, Senhor, porque precisamos, Pai, confiar em ti, apenas entregar nosso coração ao Senhor e te louvar nos piores momentos também da nossa vida. A gente não deve te louvar só nos melhores momentos, mas sim é que tu nos dá um exemplo que nas batalhas da nossa vida a gente tem que louvar-te e ter fé e não ter medo, porque tu, Senhor Deus, vai lutar, sempre vai estar ao nosso lado lutando. Por mais que às vezes os resultados, Pai, não são como a gente queira, mas tu sabes, Pai, o melhor para nós. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, cuida de nós, nos fortalece, Pai, aumenta a nossa fé em ti e nos proteja, nos livra do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meu irmão, e até a próxima. E compartilhe esse vídeo, irmãos. Eu estou aqui levando a mensagem porque Deus me pediu para fazer isso. Então, se Deus me pediu aqui, eu estou levando a mensagem. Não que eu sei tantas coisas, mas Deus tem me instruído a fazer essas reflexões. Foi o que Deus me pediu em oração, quando eu estava aflita um dia, que eu queria trabalhar para o Senhor, e o Senhor me mostrou que eu tinha que fazer vídeos. Então eu peço para vocês compartilhar. Deixa seu like para que o like ele ajuda o vídeo a expandir. Aqui esse canal, se ele crescer, louvado seja o Senhor, né? Que essa mensagem possa percorrer por muitos lugares, muita gente, muitas pessoas que nesse momento passam por dificuldades, sofrem. E às vezes uma mensagem do Senhor vai para essas pessoas. E aqui eu estou apenas fazendo o que Deus me pediu para eu fazer. Então compartilhem, deixe o seu like. E é isso. Obrigada, que Deus te abençoe. Até a próxima.